E aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aí do canal Vascaínos por Amor. Todo mundo já sabe, meu nome é Rodrigo. Peço aí para quem estiver gostando aí do conteúdo, compartilhar, se inscrever no canal, deixar o like. Eu vejo que tem muita gente que está assistindo o conteúdo, está deixando o like, mas não está se inscrevendo no canal. Pô, se inscrever ajuda muito aí pra gente, tá? Pra gente poder chegar a mais amigos, mais vascaínos que possam gostar ou não do nosso canal. Quem puder também comenta, deixe seus comentários, deixe a sua avaliação do canal, o que você acha do conteúdo. Pessoal, falar um pouquinho aí do jogo, né? Mais um confronto aí do Vasco e Ceará, daquela maratona de 10 jogos que eu coloquei no vídeo aí anterior. Começamos com o Sport, agora temos o Ceará hoje, sábado temos o nosso rival e na terça-feira temos o Lanús. Então assim, fica muito naquela dúvida, time principal, time misto, time reserva. Eu sou muito a favor de time principal, sempre no Campeonato Brasileiro, até que a gente consiga aí uma margem de pontos suficiente para dar uma tranquilizada no elenco, na torcida, e que você indo bem no Brasileiro, você vai fluir nas outras competições, porque o time ele vai estar confiante, né? A torcida vai estar abraçando cada vez mais. Então, eu acho que o Brasileiro é fundamental para que a gente tenha uma tranquilidade aí durante o ano. E o adversário de hoje é o Ceará, né? 21h30 em Fortaleza. O Vasco joga fora. Temos alguns jogadores poupados, né? No caso do Coutinho, por controle de carga, não viajou. O Tietê também, problemas particulares, não viajou. Temos também o Maurício Lemos, que continua com aquela fratura na costela. O Pulmita foi liberado para acompanhar o nascimento do filho. Então, assim, praticamente foi o elenco, foi todo o elenco principal, tirando o Coutinho, realmente por esse controle de carga, e esses demais jogadores que eu já falei. Hoje a gente tem o Ceará, o 8º colocado, 4 pontos, uma vitória, uma derrota e um empate. O Vasco é o 4º colocado no campeonato, com a mesma pontuação do Juventude, que é o 3º. Critérios de desempate, né? Deixa a gente na 4ª posição. O árbitro eu não conheço, tá, gente? É o Denis da Silva Serafim. Não, confesso que não lembro dele apitando, eu não tenho, posso dizer se é bom, se é ruim, se já prejudicou o Vasco, se não. Agora, o VAR a gente tem que ficar preocupado. Rodolfo Toques Marques. Esse rapaz aí adora complicar jogo do Vasco. Já algumas vezes já prejudicou a gente no VAR, chamando para modificar decisões do campo, que eram decisões de interpretação do árbitro. O árbitro interpretou de uma forma e ele chamou para que pudesse mudar o resultado, a avaliação do árbitro. O Ceará tem alguns desfalques, eu acompanhei algumas lives de torcedores do Ceará, né? Eu vou até falar aqui, vou pegar uma cópia aqui no caderno, porque eu não sei, mas é o Nicolas, o Bruno Tubarão, que já jogou no Vasco, Pedro Henrique, que é um bom jogador de beirada, o Richardson e o Fernandinho, que é o principal jogador de beirada deles, que eles estão sentindo muita falta desse jogador, e a reposição não é a altura do Pedro Henrique e do Fernandinho. Provável escalação, né? Eu peguei pelo GE, então Bruno Ferreira, Fabiano Souza, Marlon e William Machado. Aí Matheus Bahia, Dieguinho, Fernando Sobral ou Lourenço, Matheus Araújo, Galeano, Pedro Raul e Ailon. O técnico é o Léo Condé, tá? Tem o Pedro Raul aí, que é o nosso que jogou no Vasco, né? Então, tomara que não tenha lei do ex. Nesse campeonato ele já fez 3 jogos com 2 gols, Pedro Raul. Tem o Marlon também, que em 3 jogos fez 1 gol. E o Ailon, que não é muito querido pela torcida do Vozão. Eu vi aí alguns torcedores reclamando muito dele, chamando ele de Alho, brincando com o nome do rapaz. Tem até quem é contratado pelo Ceará foi o Lelê, né, que jogou aqui no Fluminense, fez sucesso no Volta Redonda e estava no Fluminense, foi emprestado ao Ceará até o final do ano. E aí o provável time do Vasco, né, pegando também aí pelo GE, não deve ter muita alteração, tirando o Coutinho e no caso também o Tietê. Aí fica aquela dúvida entre Paulinho e Jair.
E alguns também estão tendo uma expectativa do Hugo Moura ser poupado e entrar o Matheus Carvalho. Eu acredito que não. Acredito que o Hugo Moura seja mantido, até porque é um jogador que tem um pulmão, tem um físico muito bom. Acredito que ele não seja poupado para o jogo de hoje. Então, provável Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas e Piton, Hugo Moura ou Matheus Carvalho. Eu acredito Hugo Moura. Paulinho ou Jair. Eu acredito que o Jair esteja na frente, porque ele entrou contra o Sport, entrou bem, e o Paulinho não entrou no jogo. Então acredito que o Jair esteja à frente do Paulinho nesse quesito aí. O Payet, né, substituto do Coutinho. Garré, Nuno Moreira. Alguns falaram em Ryan para dar uma poupada no Nuno Moreira. Eu também não acredito. Acredito que o Nuno comece jogando. E o Verratti. Eu faria uma alteração, tiraria o Verratti, daria uma poupada no Verratti, pelo menos no primeiro tempo, e entraria com o Ryan. Mas acredito que não, acredito que o Verratti é fominha de bola e ele vai. Eu fiquei um pouco preocupado com no jogo contra o Sport, que o Verratti pediu para sair. Então assim, será que ele já está acusando um desgaste? Será que ele já está acusando um cansaço? Ou ele joga o primeiro tempo para poder, de repente, o Vasco fazer um gol, virar o primeiro tempo na frente, no intervalo tira ele e coloca o Ryan. O importante é a gente não perder o Verratti para o restante da temporada. Eu sou a favor do time titular, mas sou a favor de quem esteja inteiro, né? Se o Verratti, por acaso, está demonstrando algum desgaste físico, a parte de fisiologia do Vasco vê que ele pode estourar, dá uma segurada. Não vamos perder o cara que é o principal goleador aí do Brasil no momento. Então, pessoal, meu palpite, tá? Eu acredito que o Vasco consiga, no estilo Carille, né, se defender bem. Contra o Sport já nos defendemos melhor, tomamos um gol de infelicidade do Hugo Moura, com aquele gol contra. Tiveram bolas na trave, faz parte do jogo. Todo time vai atacar e vai ter chance de oportunidade de gol. Isso é normal, ainda mais tratando-se de Série A. Mas aí o time já começa a se comportar um pouco melhor. Acredito que coloque isso em campo hoje, né? Um campo grande, com espaço para jogar, o Vasco bem distribuído. Espero que o Payet esteja aí numa noite iluminada, não seja aquela noite vagalume, que às vezes quando ele começa o jogo ele não vai tão bem. Então espero que ele possa contribuir com o jogo de hoje. E o Vasco trazendo uma vitória, até mesmo um empate, pessoal. Empate não é ruim, né? Aquele jogo contra o Corinthians foi fora da curva, aquele 3-0. A gente está vendo aí que o Corinthians não está muito bem das pernas, tanto na Sul-Americana quanto no Brasileiro, apesar de ter sido campeão paulista. Então eu acho que dá para vencer. Se não vencer, a gente consegue trazer um empate, e aí é importante para dar moral para sábado a gente jogar contra o Flamengo. E na terça-feira tem o Lanús também. Pessoal, muito obrigado. Espero que vocês compartilhem, se inscrevam, curtam aí, comentem, que é muito importante. E aí até o próximo vídeo. Grande abraço aí para todos.